Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje trocar uma ideia sobre o que é hedge fund, mais um mês acompanhando e tal. Vamos ver como é que ele tá, dar uma olhadinha no relatório, aquela coisa toda. Fundo de quase 2 bi. Esse aqui ele é o hedge fund tese completa, né? Ele investe em tudo, menos desenvolvimento que ele tá fazendo agora, mas dos hedge funds que a gente tem, ele é o mais completo até então. Ele tem CRI, ele tem FI, tem imóveis, tem uma merreca de ações, e em breve, quem sabe, teremos desenvolvimento, mas é o mais completo. O BCFF, que agora é BTHF, tem imóveis também, né? Depois dessa fusão que ocorreu lá e tal. Mas esse aqui já é uma tese que já está mais montada e tal, né? Até na parte de imóveis ele já está mais bem diversificado, né? Ele tem lajes e tem shopping, né? Então é um fundo bem interessante, né? É o futuro dos hedge funds, multi-estratégia, chama como quiser. 43 mil cotistas, patrimonial 97, cota mercado um pouco abaixo disso. A gente vê aqui a alocação dele. Então a gente tem, olha aqui o resumo completo, né? 20% em CDI mais 3, 41% do PL total, hein? Em CRIs, inflação mais 12,77, quase 13. Tem 12% em fundo imobiliário, tem 30% em imóveis, tem 0,9% em ações, 13% em LCI e 13% em caixa. Galera, o que ele tem de LCI e caixa já está comprometido. Essa alocação toda dele dá 120%. Esse fundo, a gente vai ver no relatório, ele está alavancado nas duas partes, tanto no portfólio de CRI quanto no portfólio de imóveis. Então, eles alavancaram a dupla alavancagem, né? E pagou 90 centavos por cota. Aqui os dados gerais e tal, taxa de 1,20, né? Padrão que nem é taxas mais caras mesmo. É assim que a gestora trabalha, galera. É o que é e paciência, né? Tipo, é caro pra caramba, eu acho absurdo. Deveria ser 1%, mas eles são assim, trabalham com a taxa mais alta e é o que é. Pelo menos, entrega. Assim, a taxa é alta e tal, mas os caras fazem um baita trabalho. Então, pelo menos você tá falando assim, tô pagando caro, mas pelo menos tô levando. Não é aquela coisa de você falar assim, nossa, tô pagando caro aqui, putz, será que vale a pena? Pelo menos você tá levando alguma coisa, né? Movimentações, a carteira de fundo imobiliário dele, a gente vê a carteira de FIIs dele teve uma recuperação boa aqui, né? Tanto a carteira dele quanto o IFIX nessa janela de tempo aqui. Tivemos uma alta interessante, uma bela recuperação, né? E ele segue aí trabalhando na venda de ativos de tijolo e comprando ativos de papel, né? Então ele está vendendo tijolo para papel. Nesse mês ele vendeu aí ativos de escritório, logística e híbrido e compraram CRI, logística e residencial. Eles seguem essa estratégia de reduzir tijolo e vão continuar com ela nos próximos meses. A gente vê aqui, olha lá, ativo, fundos de CRI hoje já são 40% da carteira, né? Então essa é a carteira dele aí e tal. Aqui o retorno do mês por segmento e tal. Cara, residencial tem bem pouco fundo, né? Então nem vamos considerar muita coisa. Aquele gráficozinho de ágio deságio dos ativos e tal, a gente já viu isso aqui, né? Nos meses anteriores. Teve uma recuperação aqui, fechou um pouco o gap que estava muito grande, né? Fala um pouco de questão de tributação, que não vem ao caso aqui, não é nem relevante para a gente. Na carteira de CRI teve uma alocação de 25 milhões, duas operações, uma da MRV, uma do Buriti Loteamentos. Vocês vão ver que tem muita operação, a carteira de CRI dele, né, e não só dele, mas dos fundos aqui, né, tem essa característica, as operações elas aparecem em vários fundos. Então, por exemplo, Buriti Loteamentos tem no que nem Unix, se não me engano. MV Pro Absoluto, pô, tem quase todos. Então, fiquem atentos com isso, né? Montar uma carteira só de KNES, você vai ter umas sobreposições aí. A carteira de CRI dele, a gente vê 20% em CDI mais 3,64, 40% da carteira de CRI e inflação mais 12,77, isso considerando o VP atual. Ele tem as compromissadas aí, 8%, padrão KNE, mantém mais ou menos isso aí mesmo. Aqui ele fala ali a alienação dos dividendos, né, que a expectativa é manter entre 85 a 95 centavos nesses primeiros meses do ano. Janeiro, ele entregou mais do que gerou. Fevereiro, aí ele já gerou mais do que entregou. E março agora também, né? Ele gerou mais do que entregou. A gente pode ver que gerou 97, pagou 90, mês passado 93 com 90 e em janeiro 85 com 90. Então, tem um saldo aí positivo
né? De 5 cents. Então ele aumentou sua reserva em 5 cents. Aqui ele fala da questão da inflação, que os CRIs lá da inflação, neste fundo, eles usam segundo e terceiro mês. Então, nesse rendimento agora, foi a inflação de dezembro e janeiro. O próximo rendimento, janeiro e fevereiro. Então, o próximo rendimento, a parcela, o resultado CRI aqui, ó, vai ser impactado de forma bem positiva, né? Os próximos dois rendimentos. Bem impactados, de uma maneira bem positiva. Aqui as movimentações, né, e tal, a gente vê, seguiu mais um mês gerando prejuízos aí, com venda de fundos imobiliários, então ele está vendendo mesmo no prejuízo, mas para adequar a sua carteira, né, esse é o objetivo do momento, então ele está executando esses prejuízos mesmo, né. Aqui as provisões a pagar, galera, só um parênteses aqui sobre essas questões. Cara, faz parte executar prejuízo de vez em quando, né? Ainda mais em FOF. E a gente tem que lembrar que a gente vive num país que, sei lá, um ano e meio atrás, um ano atrás, se falava de Selic na 10%. E aí, do nada, o jogo virou. Então, assim, o cenário muda muito. É difícil você tomar uma direção e ir, né? A coisa sempre tá mudando. Até o passado é incerto no Brasil, né? Então, isso explica um pouco, né? A gestão estava planejando uma coisa e agora está tendo que adequar ao cenário que a gente tem. Aqui as provisões, né, que ele tem a pagar, ele tem 300 milhões em caixa e tem algumas parcelas. Tem a parcela do HLFL, tem a parcela do São Luís, tem a parcela do Shopping Uberaba. Então esse caixa dele aqui, grande parte já está comprometido, né? Foi a alavancagem que ele fez. Aqui a distribuição de dividendos, a gente já viu lá em cima, né, o histórico e tal. A liquidez está bem boa, está na máxima aí, até então, se não me engano, máxima histórica de liquidez. E a carteira dele aqui, a gente vê a carteira de CRI, que ele tem, as posições especiais, as posições CDI, tem a carteirinha de fundos imobiliários e tal, né? E tudo mais. Os ativos, né? Os ativos de escritório aqui são duas lajes, 2 prédios. O shopping, que é o Uberaba lá do HSML, né? Performando super bem e tal. E a carteira de fundos dele aqui, a gente vê hoje a maior posição é Bresco, atolaram a mão em Bresco sem dó, né? Tá 16% da carteira de fundos tá em Bresco. E a gente vê aí dos mais variados fundos. É uma carteira boa, cara. Não é uma carteira ruim, não, viu? Você não vê tranqueira aqui, não. Uma carteira bem equilibrada. Enfim, e as ações. Beleza? Tem muito mais o que falar, não. Mais um mês fazendo o que ele já vem fazendo nos últimos meses, executando prejuízos e levando a carteira mais em direção ao papel, que essa é a estratégia que ele está tomando e tudo. Vamos ver com o tempo se essa estratégia vai valer a pena, né? Mais à frente a gente vai descobrir se foi uma boa movimentação ou não, beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto, até a próxima. Fui!